mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo você, filho, amo. Os louvores que você quer ouvir tocam primeiro aqui. Comece a falar em mistério com ele. Comece a conversar no segredo com ele. A gente toca o melhor da música evangélica. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Só que tem louvores de todos os tempos. Tudo bem, só em Deus tem equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. Os melhores louvores você ouve aqui. Eu sou o teu Deus, estou no controle de tudo. Eu sou teu Deus. Antenado no mundo gospel de primeira qualidade. Eu não vou parar, eu acredito. Foi o próprio Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu. Simplesmente uma bênção. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditaram no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu
seu céu. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, tua família, a tua casa nessa manhã abençoada. Estamos contentes, faz dias já que nós não estamos aqui, faz dia que nós estamos viajando, Nova Esperança, mas voltamos de novo, irmão, voltamos de novo com esse meu programa, o teu programa, A Última Colheita. Estamos aqui para falar do amor de Cristo, falar que Jesus é o Salvador. Jesus está voltando. A pregação do homem de Deus é hoje, é sobre santificação de um grande homem de Deus hoje. Tem que ser santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Missão para ganhar os perdidos pelo mundo, para levar o evangelho mais longe, e Jesus está voltando. Essas três mensagens têm que estar na boca do homem de Deus. Amém? Santificação, missão e Jesus está voltando. A volta de Cristo é sério. Jesus está nas portas e Ele está voltando. E nós estamos aqui felizes de ver você aí. Tem várias pessoas já conosco. Que Deus te abençoe demais. Deus vai falar muito com você. Eu tenho certeza que vai sair daqui cheio da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos com o coração quebrantado na presença do Senhor hoje. Nós estamos cheios da graça de Deus. Daqui a pouco eu já cumprimento os irmãos. Estamos só começando. Eu peço que já vai compartilhando, irmão Sarai. Compartilhe muito mesmo. Amém? Vai compartilhando aí, que Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus vai falar contigo poderosamente. Nós estamos contentes, estamos alegres. Pai Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os irmãos sintonizados na frequência da Rádio Web, a voz dos profetas da última hora aqui em Astorga. Estamos aqui na base do improviso, mas está saindo uma benção. Como está o programa chegando a você, meu irmão rádio ouvinte, telespectador? Como está aí a programação? Como está o áudio? Como está aí a imagem? Estamos aqui de forma improvisada. Onde tem um problema no nosso computador aqui, nosso monitor estragou. Mas Deus já proveu, né, pastor? Proveu hoje. Aqui um outro monitor novo. A obra de Deus é grande aqui nessa rádio. Então Deus, Ele está à frente de tudo. Hoje é dia 15 de abril de 2025, agora 10h27 da manhã. Amém? Deus tem feito vários milagres aqui. Eu já gostaria de agora, no início do programa, o pastor... Pode contar, pastor. Contar. Esses dias uma criança estava hospitalizada na UTI, em Maringá, desenganada pela medicina. Disse que não conseguiria sair com vida do hospital. Mas aí a mãe da criança entrou aqui na rádio, através da live do pastor Tiago, e pediu oração. O pastor Tiago orou, nós oramos. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda a honra e toda a glória é de Deus, glória a Deus. Deus operou um grande milagre. O médico não conseguiu entender o que aconteceu com aquela criança. A criança está em casa. Agora a mãe disse que vai trazer a criança na igreja para ser apresentada ao Senhor. Que milagre, irmão, que milagre. A gente ser feliz, entende o porquê das lutas, das provas, né? Jesus muita luta, pastor. Aqui é um equipamento para uma hora, outro equipamento para outra, mas Deus está no comando de tudo. Mas nós vai vencer, né, irmão? Vai vencendo aos poucos, vai chegando lá. Deus abençoe a Joyce por ter ajudado nós aí. Ela está aqui. Ela está aqui conosco. A Joyce aceitou Jesus nesses dias, faz pouco tempo, faz meses. E já está ajudando a obra. Ela ajudou. Deus abençoe a vida da Joyce, a família inteira, né? A equipamento aqui para comprar para a rádio. Daqui uns 4 dias nós chegamos, eu acho, né? 4 dias nós chegamos. Então nós estamos no proviso aqui. Mas Deus abençoe muito a Joyce que ajudou aqui para comprar o equipamento. Deus abençoe Thalita, Sérgio. Deus abençoe o pastor Francisco da África. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor. Você é a bênção, é a minha vida. Amém. Deus abençoe o pessoal da África e um abraço para todos da África. Que Deus abençoe. A Joyce está falando amém. Deus abençoe a Cláudia Lima. Já vamos preparar para um hino aqui. Cláudia Patrícia. Ela é de Colorado, né? Tá com uma foto diferente. Deus abençoe a Cláudia Patrícia. Vou estar em Colorado amanhã.
Amanhã estarei em Colorado pregando a palavra de Deus. Maria Ângela, Deus abençoe. Cláudia Lima, acho que é a primeira vez conosco. Eu já entrou mais vezes aqui. Giovana, tá entrando bastante gente, pastor Carlos, aqui, ó. Tá aí. Não dá pra ver direito aqui. Escreve de novo aqui. Dá paz pra nós. Tá aí pra nós ver o teu nome certinho. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão que está entrando. Vamos entrando, compartilhando aí o máximo que tu puder, meus irmãos. Aqui nós não falamos o que o homem quer, nós falamos o que Deus quer. E se tu quer ouvir a voz de Deus, fica conosco. Porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito. Deus tira a ansiedade ainda, viu? Tem uma pessoa com ansiedade aqui. Calma, tá muito ansiosa, mulher de Deus. Calma um pouquinho, espera um pouquinho. Pastor, eu quero as coisas para... Não é teu jeito, é do jeito de Deus. É na hora de Deus. Amém? Sim, pastor, sou eu. É a irmã de Colorado, minha filha na fé também. Era a família dela lá de Colorado. Um abraço. Tava lá conosco num culto lá, abençoado, lá na casa do irmão Eduardo. Que Deus abençoe. Agora nós vamos estar de novo aí amanhã num sítio, na Amor Maria do irmão lá, que eu me esqueci o nome agora. Mas nós vamos fazer um cartaz. Vamos mandar para vocês. Que Deus abençoe cada irmão que está conosco. Vamos compartilhando, vamos compartilhando. Tá aí, tá a Rosana, amém. Tá aí a Rosana, Deus abençoe a tua vida. Vamos de adoração, vamos de louvor e já voltamos com a oração. Não perca, irmão, a oração agora do agradecimento. Vai entrar no Santo dos Santos para agradecer o coração de Deus. Direto no coração de Deus para agradecer. Ele vai se alegrar. Está agradecendo, amém? Vamos de louvor, vamos de adoração. Passou sábado, vamos inaugurar a igreja. Ora por nós. Vamos orar sim, Giovana. Vamos inaugurar a igreja. Vamos de adoração. A irmã Giovana e o esposo dela, o evangelista Renato, né, Barbosa, eles vão dirigir uma igreja em Florestópolis. Dirigir uma igreja em Florestópolis. Dirigir a igreja Aliança com Deus, do pastor Jonathan Marques. Eles vão lá começar a direção dos trabalhos lá com Cristo. Deus tem cumprido aí, né, as profecias que mandou entregar lá no começo do relacionamento dos dois, e eles, a partir de sábado, começam uma nova etapa da vida, aí dirigindo, aí pastoreando. Amém. Eu não sei se eu choro ou me alegro. O negócio não é fácil, não. Mas Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. O segredo é oração, jejum, evangelismo, né? Esse é o segredo da alma crescer. Vida com Deus, né? Vida com Deus constante. Senão, não pode. Não vai. Deus abençoe, né? Glória a Deus, eu fico feliz, né? Mas nós ficamos felizes, mas meio a princípio, porque o negócio não é fácil. Vamos de adoração. 9 anos já eu sei como é que é. Vamos de adoração, vamos de louvor. Nós dá risada porque Deus é bom demais. Glória a Deus. Quem tá ligado aqui? Não para. Tiago, eu quero tocar um louvor que há muitos anos eu não toco. Foi um dos primeiros programas de rádio que eu tive. Eu tocava esse louvor. Abençoado Anderson Freire, raridade. Ô, glória, esse não é bonito. Raridade. Foi outro hino. Foi outro hino. É esse aqui agora. Agora na porta. É hoje que o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer sobre ti. É hoje que o meu Deus vai fazer milagres acontecer por você. Se prepare para receber poder. Se você crer, estende a tua mão. Eu vou profetizar. Eu profetizo que o mar vai se abrir. Eu profetizo que as muralhas vão cair. Eu profetizo com sangue e poder. Eu profetizo algo vai acontecer. Eu profetizo sobre tua vida agora, que todo laço, todo mal vai embora. Eu profetizo que você vai cantar o hino da vitória.
Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. É forte demais, irmãos. É forte demais. Carmen, Deus abençoe. A Carmen, Pastor João, meus amigos aí de Arapongas, Viviane Barbosa. Amém. Qual é o nome do hino, pastor? É Creu Venâncio, né? O profetizo. Creu Venâncio, eu profetizo. Amém. Esse hino fez parte da minha vida lá do comecinho. Toda vez que toca esse hino, o poder de Deus cai, irmão. Sempre foi assim na minha vida. Esse hino tocou numa vigília uma vez, eu tava com uma cirurgia no dedo pé. Eu sapateava com aquela cirurgia que eu não senti nada. Tanta glória de Deus, irmão. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus não mudou. Ele ainda abre o mar vermelho. Pastor, mas eu passei ao mar. Ainda tem o Jordão. Tem o Jordão e depois tem uma muralha. Mas de todas elas, Deus deu vitória. Para Moisés, o Egito, praga no Egito, para tirar o povo de Israel do Egito, e vai praga. Depois, mar vermelho. Depois, no deserto, murmuração, reclamação, tudo em cima de Moisés. E depois, Moisés morreu, veio Josué. Josué teve o Jordão para passar. Josué teve guerras terríveis para passar e teve uma muralha para derrubar. Então, sempre na caminhada nossa, tem o mar, o Rio Jordão e a muralha. O mar se abre, o Rio Jordão se abre e a muralha cai. A muralha vai ao chão. Aleluia. Porque ninguém vai sair, vai ficar na tua frente, se o Senhor dos Exércitos ir na tua frente. O mar se abre, o rio se abre e a muralha cai. Eu profetizo isso na tua vida. Eu profetizo que essa muralha vai cair, o mar vai se abrir, essa muralha vai cair. Eu profetizo hoje. O hino era hoje. Amém? Hoje. Glória a Deus. Vamos de oração, vamos de buscar a Deus nesse momento. Você fecha os teus olhos, é onde você está. Logo depois da vinheta, pastor. Logo depois da vinheta já entramos em oração. Quero que tu feche teus olhos e vai orar comigo. Vamos orar, vamos agradecer. O que Deus está fazendo na nossa vida é muito forte. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, entramos na tua presença neste momento. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Já senta a tua paz, Pai, nessa oração. Só de falar que vamos te agradecer, o teu poder desce. Vai misericordioso demais com a gente. A gente é muito cheio de pecado, Pai. Temos muitas falhas. Pecamos todos os dias, Pai. Nós somos tão ingratos, tão pecadores, que não somos dignos nem de olhar para o céu, Pai. Nós somos como aquele publicano, Pai. O fariseu estava lá, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo. Estava lá se achando no templo, mas o publicano estava de cabeça baixa, falando que não era nem digno de olhar para o céu. Falando, Senhor, me ajuda que eu não sou nem digno de olhar para o céu. Assim somos nós, Pai. Somos como aquele publicano, que não conseguimos nem olhar para o céu. Somos pecadores, Pai. Precisamos de graça, de misericórdia, Pai. Senhor, nós não sabemos nem te agradecer, nem orar como convém, diz a tua palavra. O teu Espírito tem que orar em nós, com gemidos inexprimíveis, porque senão nós não sabemos orar, nós perdemos as palavras, nós não sabemos. Pai, eu não tenho sabedoria humana, tu sabes disso. Eu não tenho conhecimento humano, Pai. Tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, e tudo, Pai, eu devo somente a ti, Senhor.
foi a última pedra, a última peça do meu quebra-cabeça, Senhor. Me fizesse uma caixa de ferramenta para ser usado nas tuas mãos. Nada mais que isso, Pai. Um alto-falante em tuas mãos. É o Senhor que fala na minha boca. Tu sabes, Senhor, que sou totalmente, completamente, exclusivamente seu, dependente de ti. Para tudo, Senhor. Pobre homem, miserável homem, desgraçado homem, que acha que é alguma coisa nessa terra, que acha que conseguiu as coisas com a força do seu próprio braço. A Bíblia fala que ele é desgraçado, Pai. Fala que ele é maldito, que o homem não consegue nada, absolutamente nada, sem o Senhor. Porque o Senhor dá o sol, o Senhor dá a chuva, o Senhor dá os tempos, as estações. O diabo não faz isso, Senhor. O diabo não consegue fazer as estações, não consegue fazer o sol nem a lua. O diabo não consegue fazer uma planta nascer, uma soja, nem um milho. O inimigo não consegue fazer nada disso e o povo está servindo ele, Pai. O povo está tão cego, Senhor, cego, nu, que não consegue ver isso. Mas nós estamos vendo que o Senhor é rei. E nós não servimos ao inimigo, Pai. Nós não servimos a Buda, nem Maomé, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria. Nós servimos o único Deus. E o único enviado por Deus foi Cristo, como está em João capítulo 17, versículo 3. Há um só Deus e um só enviado por Deus, Jesus. O único mediador, Timóteo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo de Nazaré. Um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Ninguém veio ao Pai se não for por Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Ah, Espírito Santo, nós estamos conhecendo a verdade. João 8, 32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado pela cada passagem da Bíblia. Obrigado por cada versículo da Bíblia. Obrigado, meu amado da minha alma, por poder deitar, acordar, levantar, andar, caminhar, respirar, ver, poder orar de madrugada, poder orar, Senhor, buscar a tua face, chegar aqui com o pastor Carlos, com a sua esposa, com o Henrique, poder entrar nessa rádio abençoada, Pai, que tem curado vidas, Pai, ressuscitado criança, Pai. Vem dizer que a criança foi ressuscitada, Pai. Tu és fiel, papai querido. Não é a gente que faz, porque eu nem sabia como é que estava o estado da criança, não dava nem toquei na criança, não fiz nada disso, Pai. Foi o teu Espírito, tu tem que ser glorificado de toda maneira, em todos os povos, por mulheres, por homens, por criança, por jovem, por adolescente. Tu tem que ser glorificado por todos, Pai. É pequeno demais, Senhor, a Assembleia de Deus para ti. É pequeno demais a Mundial, a Universal, a Congregação Cristã, a Deus Amor, é tudo pequeno demais. Tu tem que ser glorificado por todos os povos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu sou teu, Pai. Estou nas tuas mãos. Se tu quiser fazer comigo o que tu quiseres, pode fazer, Pai. Dá força, coragem para fazer a tua obra, que nós podemos conseguir vigiar. Abençoa cada vida neste lugar. Senhor, que o coração deles, Pai, seja emprestado agora para o teu Espírito Santo falar. Não emprestado, mas seja dado completamente o teu Espírito Santo falar. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus, mistério. Oh, glória a Deus. Aleluia. Forte, hein? Aleluia. Forte a presença. Forte. Deus ama pessoas que é grato, pastor. Deus, Ele quer pessoas mais gratas. Um coração agradecido a Deus. Um coração que agradece. Uma pessoa grata, irmão. Até as pessoas gostam dela. É tão tremendo, irmão. Tem pessoas que a gente vai evangelizar, quer brigar com a gente, mas como a gente é educado, a gente agradece eles não conseguem nem brigar com a gente. Porque uma pessoa grata, até o inimigo às vezes tem paz com ele. Até a pessoa que quer brigar com você, mas você fala: Deus te abençoe, acaba. Deus te abençoe, né? Um dia um rapaz chegou pra mim, eu acho que ele era macumbeiro. Eu fui vender alfajor pra ele, e fui pregar pra ele. Ele falou: eu odeio o evangélico. Eu falei: mas Jesus te ama. Falei pra ele. Ele não sabia, não conseguiu falar. Gasgou, e saiu e quebrou tudo lá pra dentro e entrou. Porque uma palavra, irmão, com sabedoria, você desmancha toda a armadilha do inferno.
Amém? Nós agradecemos somente a Deus, porque foi o único que morreu, ué. Agradecemos somente a Deus e Jesus Cristo, porque Deus deu Jesus, e Jesus foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então é somente nele e para ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já, daqui a pouco nós já entramos na palavra. Amém? Depois da vinheta nós vamos entrar na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Nós vamos começar um estudo, irmão. O estudo hoje, o primeiro dia do estudo. Rafael Oliveira, Viano Barbosa, missionária Creide, Deus abençoe. Pessoal da Congregação Cristã com nós. Ana Fagundes, Deus abençoe. Ana, quinta-feira estamos aí, se Deus quiser, outro Iguaraçu. Deus abençoe cada irmão que está conosco aí, em nome de Jesus. Vamos entrando compartilhando, irmão. Já compartilhou? Vai compartilhando, porque nós vamos entrar hoje, o primeiro dia do estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Amém? As 7 cartas enviado à igreja da Ásia. A Ásia, essas cartas foram enviadas, essa cidade ficava na Turquia. Amém? Essas cidades ficavam na Turquia. Tá bom? Então as 7 cartas foram enviadas para a Turquia. É muito forte, é onde ficou hoje a Turquia. Amém? E a primeira carta é a carta de Efésios. Carta à igreja de Efésios. Amém? Então fica aqui em Apocalipse capítulo 2. Entra aí agora na Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Vai aprender coisas tremendas e poderosas que vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza, vai mudar a tua vida, muito forte. Hoje é aniversário do Odair. Ô glória! Feliz aniversário, Odair. Que Deus abençoe a tua vida. O Odair deu uma caixa para nós, irmão. A caixa tá aqui. Feliz aniversário aí pro irmão Odair, né? Glória a Deus. Nosso irmão em Cristo. Amém, o pastor tá mandando aqui também. Deus abençoe o Odair. Ele que fez aniversário e eu que recebi o presente. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe o Odair. Deu uma caixa para nós. Cara, a teoria desse homem, né? É. Aquele que abençoa a obra, abençoado serás. Será abençoado. Este ano vai ser um ano. Esse ano vai ser um ano de bênção para a vida dele e da família dele, em nome de Jesus. Por causa do presente que ele deu, uma caixa para nós pregar nas ruas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti e deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, noutra tradição. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar. Tirarei o teu castiçal, se não te arrependeste. Tem, porém, isso, que aborrecesse as obras do Nicolaitas, a qual também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Segunda-feira é o meu pastor. Aí, glória a Deus. Segunda-feira é o meu pastor. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos para o estudo então da palavra de Deus aqui em Apocalipse 2. Amém? Irmãos, quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo chamado apóstolo do amor. Amém? Esse apóstolo, ele ficou com Cristo do começo até a crucificação.
Amém? Esse apóstolo, ele encostava a sua cabeça no peito do Messias, de Jesus, e ouvia as batidas do coração de Jesus. Ele era íntimo. Ele era chamado de apóstolo que Jesus amava. É muito forte isso daqui. Carlos Santos é forte. O apóstolo que Jesus amava. Tinha vários tipos de pessoas ao redor de Jesus. Amém? Um não era apóstolo, não era pregador, não orou por cura, não orou por libertação, não orou por nada, mas era chamado de amigo de Deus, amigo de Jesus. Lázaro é amigo de Jesus. Nunca fez sinal nenhum, milagre nenhum. Nunca pregou a palavra, não aparece se ele pregou a palavra. Só que ele era considerado amigo de Jesus. João, já é chamado de apóstolo do amor, o apóstolo que Jesus amava. Ele foi levado para a ilha de Patmos por causa do testemunho, da palavra que ele pregava e o testemunho que ele dava. Ele foi levado para a ilha chamada Ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que era isolada. Lá era levado pessoas bandidas, pessoas ruins. Era jogado nessa ilha para morrer lá, através de animais, isolado, sozinho, através da fome. Eles eram jogados lá. E eles jogavam, antes de chegar nessa ilha, eles já jogavam no mar as pessoas, na água. Os animais selvagens entravam na água e matavam aquelas pessoas que eram jogadas. Eles jogaram João, só que os animais não mataram João. E João conseguiu chegar na ilha de Patmos. E os animais não conseguiram tocar em João, porque o leão da tribo de Judá estava cuidando de João. Antes de eles levar João para a ilha de Patmos, o rei de Roma, ele tinha jogado João dentro, segundo o historiador, segundo a história, ele tinha jogado João dentro de um tacho de fogo fervendo, irmão. Tem até filme sobre isso. Tem até novela aí da Record falando sobre isso. Eles jogaram dentro de um tacho de fogo fervendo João. E João saiu de lá sem queimar nem um fio de cabelo, irmão. É muito forte disso, muito forte. Então eles viram que não conseguiam matar João, eles falaram, vamos jogar João na ilha de Patmos. Então leva João agora para a ilha de Patmos, joga João dentro da água e também não matar o João afogado. João não morreu afogado, não morreu com o animal, João não morreu. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Ele estava com uma promessa de escrever o Apocalipse. E quem tem uma promessa, irmão, ele pode passar pelo tacho de fogo, ele pode passar pelas águas, ele pode passar com animal selvagem, mas nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegue na vida dele. Então agora João já está velho, de idade, na ilha de Patmos. E a Bíblia fala que Jesus aparece para João. Olha que coisa interessante. João vê Jesus crucificado, agora João vê Jesus glorificado. Ele vê Jesus no Calvário, foi o único discípulo que ficou mais perto de Jesus. Todos fugiram, Pedro negou, mas João ficou. Ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus com a coroa de espinho. Ele viu Jesus com os olhos sangrando. Ele viu Jesus com a boca cortada de tanto levar soco. Aleluia. Ele viu Jesus com o corpo todo cortado de apanhar com astorrague, 39 chicotada. Ele viu Jesus. E agora na ilha de Patmos, ele vê Jesus de novo. Só que ele viu Jesus agora não crucificado, mas Jesus glorificado. E Jesus glorificado, o cabelo dele era mais branco que a neve. Aleluia. Ele olha na cabeça, não tem mais a coroa de espinho. Ele olha na cabeça agora, tem muitas coroas. Aleluia. E o cabelo mais branco do que a neve. Oh, glória. Ele olha agora e não vê mais Jesus com os olhos todos sangrando. Sangue. Agora ele vê Jesus e os olhos de Jesus é como chama de fogo. Ah, meu Deus, é muito forte. Agora ele vê os peitoral de Jesus, ele não vê mais o peitoral de Jesus com arrancado seus pedaços. Agora ele vê o peitoral de Jesus com cinturão de ouro. Agora ele olha para os pés de Jesus, ele não vê mais os pés de Jesus furado, como foi furado no madeiro.
Agora olha os pés de Jesus e vê os pés de Jesus como fosse um latão reluzente passado no fogo 7 vezes. Os pés de Jesus brilhavam demais. E João cai como morto nos pés de Jesus. E Jesus fala: não tema, João. Jesus larga os 7 pastores que estavam na mão de Jesus, as 7 estrelas, representam os 7 pastores, já vou entrar aqui. Jesus larga os 7 pastores e vai atrás de João e coloca a mão nas mãos de João e fala: não tema, João. Eu sou aquele que tive morto e agora estou vivo. Eu sou aquele, João, que me mataram, mas ressuscitei. Era isso que Jesus está falando. João, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não tema, João. E colocou João de pé de novo. Aleluia, eu tenho que entregar essa profecia. Porque toda vez que tu cai e tu está caindo nos pés de Cristo, Cristo vai te levantar. Caindo nos pés do Salvador, Ele vai te levantar. Agora, se tu cair nas drogas, na bebida, nas coisas erradas, na prostituição, aí às vezes Jesus não vai te levantar. Mas agora, se tu cair nos pés dele, de joelho, chorando, pedindo perdão, Ele vai colocar você de pé de novo, vai te levantar na frente dele de novo e tu vai ficar de pé. Olha o que o Espírito Santo está trazendo para mim aqui. Todos que caem nos pés de Jesus, Jesus levanta. João 8, a Bíblia fala que uma mulher veio jogada e jogava nos pés de Jesus. Jesus falou que quem não tem pecado tira a primeira pedra, e ele levantou aquela mulher de novo, e todos tiveram que jogar pedras fora, e aquela mulher ficou de pé. E Jesus falou: vai e não peques mais. Pedro estava afundando dentro d'água, e Pedro estava afundando dentro d'água bem perto dos pés de Jesus. Jesus pegou Pedro e colocou Pedro por cima das águas e falou: por que temes, homem de pequena fé? Aleluia. Teve uma mulher que veio com vaso de alabastro e quebrou nos pés do Salvador. Quando quebrou nos pés do Salvador, a casa se encheu do aroma, do cheiro, do unguento caríssimo. E Judas se levantou e falou: para que esse desperdício? Tu podia vender isso daí por 300 dinheiro e dar aos pobres. Aí Jesus falou: deixe ela em paz, porque quem está nos meus pés me adorando, aleluia, nenhum Judas vai calar a boca de um adorador, nenhum Judas vai parar quem está nos pés do Salvador. Se estão querendo parar a tua adoração, parar o que Deus te deu, parar o ministério teu, a tua chamada, querendo parar teu casamento, a tua família, querendo parar tudo que tu tem, pode ter certeza, se tu ir para os pés de Jesus, Jesus vai mandar o Judas calar a boca. Cala a boca, Judas, deixa ela aí. Ela está fazendo uma boa obra para mim. Meu Deus, é muito forte isso, é muito forte. Aleluia. Então João caiu nos pés de Jesus, Jesus levantou João. E João teve a revelação do Cristo glorificado. E Cristo glorificado falou: eu tenho a chave da morte e tenho a chave também do inferno. E aí Jesus vai ensinando ele agora: João, escreve o que eu vou passar para ti, João. Aí João começa a escrever. João não conseguia mais pregar, Henrique, mas João agora conseguia escrever. Quando não tem jeito de você fazer algo para Deus, Deus vai arrumar um jeito. Você fazer de outro jeito. Quando você quer um jeito de fazer e não consegue, Deus vai fazer de outro jeito, mas que vai dar certo, vai. Agora, João escreve. João não prega mais com as suas palavras, mas João prega com os seus dedos, com a sua caneta. E o Senhor fala: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmão, as 7 estrelas representam os 7 pastores. Amém? Os 7 pastores. Cada pastor desse tinha um problema. Cada pastor desse tinha um pecado. Só o único que não tinha aqui erros aqui era o pastor da igreja de Esmina, da igreja de Filadélfia. Os restos dos pastores, tudo estava faltando algo para eles. A igreja de Laodiceia não teve nem elogio de Deus, nem elogio de Jesus. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia em nada. A igreja de Laodiceia foi exortada, corrigida do começo ao fim. Mas é tão interessante, irmão, que o amor de Deus é tão grande, o amor de Cristo é tão grande, Henrique, que todos os pastores tinham uma falha aqui, só 2 que não tinham. Mas ainda a Bíblia fala que Jesus estava cuidando deles. Às vezes nós afastamos do caminho do Senhor, irmão. Às vezes tu está aí, afastada da presença de Deus
Deus tem cuidado de você. Deus nunca tem deixado faltar o feijão, nem o arroz, nem a carne, nem a comida. Apesar de muitos erros, mas Deus não deixa faltar. Deus continua cuidando. Imagina que tudo estiver firme, hein? Que Deus cuida de você agora, na desobediência, no pecado. Você está na mão do Senhor. Imagina se obedecer. A igreja de Efésios. O Senhor manda escrever assim: escreve ao anjo que está em Efésios. Isso diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Primeira coisa, eu tenho o comando de tudo, igreja. A igreja de Efésios era uma igreja que foi pastoreada. Primeiro, quem abriu a igreja de Efésios, pastor Carlos, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja. E quem tomava conta da igreja de Efésios era Timóteo. Timóteo foi um que começou a tomar conta. Eu não sei se Timóteo tomar conta agora, pastor, nessa carta. É bom a gente assim salientar que o apóstolo Paulo foi um dos maiores, né? Que abriu igrejas, foi. Né? E aí nas missões que ele fazia, ele não ia só para evangelizar e ganhar alma, ele implantava uma igreja. Ele chegava no lugar e plantava igreja, era a missão dele. Ele plantava igreja e ia para outro lugar. Plantava igreja e ia para outro lugar. Foi o maior plantador de igreja talvez do mundo até hoje, né? Vamos lá. Ele plantou essa igreja. E Timóteo tomava conta. Timóteo é o filho dele na fé. Amém? E alguns falam, também eu vi um historiador, Eunísio, eu acho que não me fala a memória, é Eunísio. Ele falou que o apóstolo João também foi pastor dessa igreja aqui, depois que saiu daí de Patmos. O historiador falou isso daí também. Inclusive eu assisti um filme esses tempos atrás, contava a história de João, que passa isso no filme mesmo. Ele foi dirigir essa igreja. O final da vida de João foi... Ele morreu nessa igreja aí. Meu Deus. Pastor dessa igreja. Forte. Então, o que acontece com essa igreja? Essa igreja era poderosa. Era a igreja, bem dizer, uma igreja sede. Já foi a primeira carta foi para ela, porque era a igreja cartão postal da cidade. Amém? Então essa carta foi escrita para essa igreja. E foi escrita o Senhor já falando, eu tenho 7 pastores nas minhas mãos. O Senhor está falando assim, igreja, não quero que tu se corrompa. A primeira igreja, já estou falando assim, eu tenho 7 pastores nas minhas mãos, eu tenho controle, não tem nada oculto. Deus está falando com alguém aqui, não tem nada oculto que não será revelado. O Senhor está falando, eu tenho controle. Tem pastor que tem o cajado, mas Deus não está com ele na mão. Amém? Ele tem um cajado, mas Deus não está segurando ele na mão. Por quê? Porque ele não quer que Deus controle, ele quer controlar. Mas agora, se é pastor e pode ter falhas, pode ter erro, porque todos os pastores aqui das 7 igrejas têm erros terríveis, falhas terríveis. Mas a Bíblia fala que Jesus falou, eu estou com vocês nas minhas mãos. Eu estou com vocês nas minhas mãos. Mas tem pastor no nosso tempo que não querem mais que Deus controle. Eles falam, a minha igreja aqui não prega mais, aqui é assim, 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 e não importa que Deus fale para ele, não importa que Deus use profeta mais, não importa que Deus exorte mais, corrija, mas não importa, para ele é daquele jeito, e daquele jeito ele fica. Então ele não deixou Jesus controlar. Então essa igreja não é de Jesus, irmão, essa igreja é dele. Pastor, eu passei por uma situação, não tenho vergonha de falar não, sou humilde em dizer. Eu falei assim, eu fui até arrogante. E o homem, quando é arrogante, ele tem que reconhecer a sua arrogância. Sim. Falei, essa pessoa aqui não canta. Eu não me referi à minha igreja, que a igreja não é minha, é de Cristo. Mas eu falei, essa pessoa aqui não canta. Né? E Deus me surpreendeu, minha esposa falou assim, eu vou dar oportunidade para determinada pessoa. Aí a hora que eu fui falar não, Deus fez eu falar sim. E a pessoa louvou, ficou muito alegre e feliz. E às vezes, pastor, eu fiquei analisando depois, Deus nos ensina como manejar das pessoas, manejar das ovelhas do Senhor. Sim. Muitas vezes, pastor, tem pessoas que às vezes não dão a oportunidade para o louvor. Ele está jogando uma alma fora, uma alma às vezes para fora, porque é dentro da igreja que as pessoas têm que ser bem recebidas. Sim. Não ser
a gente ser religioso demais e jogar as pessoas para fora. Tem que ter o conhecimento de Deus, tem que deixar Deus tá conosco nas mãos. O pastor tem que estar, Deus tem que estar nos segurando, Deus tem que estar no controle. Não pode deixar o eco, não pode deixar o orgulho, não pode deixar a soberba dominar. Tem que ser Deus no controle, pastor, Deus dominar. Quando Deus está no controle, você fala não, mas Deus fala assim. Deus fala assim. Então, esses pastores, eles estavam na mão de Cristo, com muitos pecados, muitas falhas mesmo. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, o Senhor estava com vontade de vomitar ela, mas aqui está escrito que Jesus estava com ela na mão. Estava com o pastor na mão. É coisa impressionante, irmão. Vai entender o amor de Cristo, né? Nós não conseguimos compreender o amor de Jesus. Nós falamos um pouco do amor dele, mas compreender mesmo, irmão, compreensão assim, é difícil. Completa do amor de Cristo ninguém tem. Ninguém consegue entender. É demais, irmão. É incompreensível, né? É, muito forte. Então, a primeira coisa, os pastores tinham falha, mas a Bíblia fala, eu estou nas mãos segurando os pastores. E ando no meio dos castiçais de ouro. O castiçal aqui de ouro, irmão, a estrela representava os pastores. O castiçal representava a igreja. Olha que coisa interessante. Rosineia Feitosa, Deus abençoe. Maria Ângela, Deus abençoe. Olha que coisa interessante. O castiçal aqui representava a igreja. Jesus se manifestou para a igreja de Efésios falando, ó, eu tô com controle na mão e ainda estou andando no meio da igreja. Ele fala assim, no meio dos 7 castiçais eu estou me movendo, eu estou andando. Quer dizer que o Senhor estava com controle e estava andando no meio da igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor estava olhando, vigiando a igreja. Então, estenda tuas mãos para frente que eu vou profetizar na tua vida já. O Senhor está mandando eu falar. Ele está no controle, está no meio da situação também. Glória a Deus. Aleluia. Ele está no controle, está no meio da situação. Está no controle, está no meio da situação também. Ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha que interessante. João viu Jesus crucificado, transfigurado, de tanto apanhar, mas Jesus estava no meio da cruz. Agora João vê Jesus glorificado. Aleluia. Glorificado, glorioso, e ele está no meio dos castiçais de ouro. Crucificado e glorificado, continua no meio. Meu Deus, é muito forte demais, aleluia. Jesus estava crucificado, mas estava no meio. Agora ele está glorificado e continua no meio. Olha que Deus me revelou aqui. É forte demais. Sabe por que sempre Jesus está no meio? Porque ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Não tem como ele estar na beirada, na direita, na esquerda, ele tem que estar no meio, no centro. Jesus tem que ser o centro, pastor, das mensagens. Aleluia. Nós temos que pregar mensagens cristocênticas que exalte a pessoa de Jesus. Hoje em dia, pastor, as pessoas estão tirando o Cristo das pregações. Sim. Eu vi uma pregação de uma certa pessoa, que a pessoa fala mais do Silvio Santos, do Luiz Bate, de pessoas da televisão do que de Jesus. Entendeu? Sim. Então, Cristo tem que ser o centro das mensagens, porque é Cristo que liberta, é Cristo que salva, é Cristo que faz a libertação. Amém. Quando Cristo é o centro das mensagens, Jesus opera grandes milagres e maravilhas. O cristianismo é isso, né? É Cristo no centro, né, irmãos? Não tem nem Buda, nem Maomé, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, que é o centro. Não são. Não. Amém. Que nem alguns dizem aí que Maria que desceu no inferno, você já viu uma heresia tão grande, foi Maria que desceu no inferno e tomou a chave do diabo, a morte das mãos do diabo. Não foi, irmão. É heresia. Heresia pura. Jesus nunca vai estar à direita e Maria no centro. Jesus sempre é o centro. Jesus é o 100%. Não existe mediadores. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quer dizer, Jesus no centro. Um só Deus e um mediador. O mediador fica no meio. O mediador é o advogado. Amém? Tem o réu, tem tem o réu, tem o juiz e tem o advogado. Jesus no meio. Ele falou em João 17, versículo 3. A salvação está nisso, que crê em Deus como único Deus e Jesus Cristo o único que foi enviado. Deus, o homem e Jesus no meio. Deus, Jesus e o homem no meio. E Deus, Jesus e o homem. Quer dizer que Jesus está no meio. Amém? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por Ele.
Jesus está no caminho, é o caminho, é a verdade no meio e é a vida no final. Então Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Sem Cristo nada que foi feito se fez, diz a palavra. Maria fala, minha alma se engrandece e agrega no meu Senhor, no meu Salvador, porque ela precisou de salvação também. Amém? Todos precisavam de salvação, porque todos pecaram. Destituídos estavam da glória de Deus, diz a palavra. Amém? O homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo final. Quer dizer que Maria, João, Paulo, Pedro morreram, estão num lugar de descanso, descansando das suas obras, amém? Para voltar com Cristo um dia, amém? Porque eles estão descansando, amém? Vamos continuar. Então Jesus estava no meio dos castiçais. Os castiçais representavam igrejas, amém? Por que castiçal representa a igreja? O castiçal ele brigava, era de ouro maciço, amém? Tinha 7 pontas, e tinha um azeite dentro. Esse azeite era colocado, acendido e iluminava todo lugar, amém? Quando fala dos castiçais, fala da igreja. A luz do mundo é a igreja agora. Jesus falou, vós sois a luz do mundo e sal da terra. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Mas quando Jesus estava para ir embora, Jesus falou, agora vocês são a luz do mundo e sal da terra. Amém? Então o castiçal é o que dava luz para o lugar. O castiçal tem que ter o azeite dentro. Amém? O azeite representa o Espírito Santo. Tem que ter o fogo do lado de fora, representa a palavra. E tem que ter o brilho. O brilho representa lá que foi aprovado no fogo. Porque o ouro, para ficar mais brilhoso, ele tinha que ser colocado no fogo. Muitas vezes. Amém? Muitas vezes. Então, o castiçal representa o Espírito Santo, o azeite. O fogo representa a palavra. Eu para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. O fogo da palavra. O Jeremias falou que a palavra de Deus é como fogo e martelo que esmiuça a penha. E brilhoso por fora, como era de ouro, maciço, brilhoso, representa a aprovação. Igreja aprovada. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o fogo da palavra e tem que ter a aprovação no fogo. Tem que passar no fogo 7 vezes mais aquecido numa fornalha para o ouro brilhar mais. Tem que passar no fogo. Amém? Por isso que é o castiçal. Sei as tuas obras, versículo 2 agora. Sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse a prova os que se diz apóstolo, e não são, os achasse mentirosos. Essa igreja tinha trabalho, ela tinha obra, tinha trabalho, tinha paciência, olha que coisa forte, e tinha discernimento de espírito. É muito forte. Eles colocavam a prova aqueles que diziam ser apóstolo e viu que não eram apóstolo. Eles eram falsos apóstolos, mentirosos. Amém? Enganadores. Então essa igreja tinha obra, tinha trabalho, tinha paciência e tinha discernimento de espírito. É igual a igreja de hoje, tem que ter isso. A igreja tem que ter trabalho. A igreja tem que ter paciência, tu tem que ter paciência. Você tem que trabalhar, mas tem que ter paciência. Um trabalhador, ele tomba a terra, ele aduba a terra, ele semeia. Depois que semear, ele tem que ter paciência para ver a semente crescer, a planta crescer. E quem pastoreia sabe bem disso. Irmãos, pastoreio de igrejas é algo, uma coisa bem árdua, né? Sim. Que não são todos que aguentam. Porque você semeia hoje para colher às vezes num longo prazo. Longo prazo. Às vezes você está semeando hoje, não é semeando hoje que você já vai colher amanhã. Tá falando aí, Deus tá falando aí. Você tem que ter uma preparação, pastor. Sim. Para uma igreja. Você tem que chegar, fazer como Paulo fazia, implantar a igreja. Mas você tem que trabalhar onde? No evangelismo. Sim. Fazer o quê? Fazer visita, né? Então, ali você está semeando a semente. Mas às vezes, pastor, não é imediato. Ainda mais nos tempos de hoje, que é mais difícil do que antigamente. Sim. Você tem que esperar, às vezes, um longo tempo para aquilo começar a dar resultado. Irmãos, entende de obra quem faz obra. Sim. Muitas vezes, eu já passei por isso. Eu fiquei, certa feita, no lugar 1 ano e 8 meses. Eu, minha esposa e o meu sobrinho. Não dava quase ninguém na igreja. O povo não queria saber de Deus. Mas aquilo ali foi uma preparação. Eu soube esperar
e hoje Deus me abençoou. Amém. Então, paciência. Amém. Trabalha, mas tenha paciência. Trabalha naquilo que você quer, mas espere com paciência. Tu planta uma semente, uma árvore, tu olha para as árvores depois aí, elas são grandes, fortes. Pastor, e a paciência, mas começou numa semente e paciência. Pastor, e a paciência de um homem de Deus, de um implantador de igreja, ela vai gerar o quê? Sabedoria. Ela vai gerar o quê também? Conhecimento. Então, a paciência nos leva a fatores que vai nos deixar mais inteligentes. Aleluia. A gente vai saber entender o problema, vai dar experiência no campo. Glória a Deus. Roselina Oliveira, Deus abençoe a tua vida. Eu creio que vocês estão aprendendo aqui agora, amém? Então era uma igreja que tinha obras, é uma igreja que tinha trabalho, é uma igreja que tinha paciência, é uma igreja que tinha discernimento de espírito, sabia, colocou à prova os apóstolos, vamos ver se é ou não é. Vamos fazer uma prova com eles. Fez uma prova com falsos apóstolos e viu que eles eram mentirosos, enganadores. Porque tu não pode colocar uma pessoa no púlpito de qualquer e falar, esse daqui é homem de Deus, esse daqui é mulher de Deus, porque entregou uma profecia, porque entregou uma revelação, porque isso, porque aquilo. Só porque entregou uma profecia é homem de Deus. Só porque entregou uma profecia é mulher de Deus. Só porque... Não. Aqui está escrito que eles colocou à prova os que disseram ser apóstolos e viu que não são. Sabe por que tem muitos falsos profetas? Porque tem muita gente que não tem discernimento. Para ser aprovado tem que ser provado. Não tem como ser aprovado sem primeiro passar pelo crédito para a prova. Passar para a prova, vai ter que passar pelo fogo primeiro. Tá entendendo? Não tem aprovação e já coloca em cima do púlpito. No primeiro vento, na primeira tempestade, larga tudo e vai embora. O senhor vê, os melhores líderes que temos hoje em dia é aquele que passou o grande deserto. Se não tiver deserto, pastor, infelizmente, se não tiver passado pelo vale, não tiver passado pela aprovação, não vai longe, pastor. Não vai longe não. Não vai longe. É forte. No primeiro vento ele cai. A casa ministerial dele não está firmado na rocha. Não está firmado na rocha. Então, eles colocaram à prova os apóstolos. Eles falaram assim, vamos aprovar eles primeiro, vamos ver se é mesmo ou não é. Porque até hoje tem até satanista, Roselino Ribeiro, Deus, subindo em cima de púlpito, entregando um monte de profecia, um monte de revelação, e tu fala assim, esse daí é um verdadeiro profeta, esse daí é isso, esse daí é aquilo, mas na verdade é um macumbeiro, é um espírito de adivinhação. Por quê? Porque não colocaram ele à prova, já colocaram ele em cima do púlpito, já colocaram ele pregando, e aqui a Bíblia fala que eles eram falsos apóstolos. É o cúmulo do absurdo. Tem eu acho que todo mundo conhece essa mulher. É uma tal de Charlene, uma vidente que tem na internet aí. Esses dias um doido aí de um apóstolo convidou aquela mulher para ir na igreja dele e ela colocou a mão na cabeça de todos os crentes. Aquela mulher é uma satanista, pastor. Ela adivinha, ela tem um espírito que pitoniza. Sim. Aquela mulher não provém de Deus. E o apóstolo levou a mulher e ela colocou a mão na cabeça de todo mundo e profetizou a cabeça de todo mundo, adivinhou na vida de todo mundo, pessoas sem discernimento de espírito nenhum. Meu Deus do céu. Levou, pastor, eu tenho vídeo. Esse é falsos apóstolos. Amém? Falsos apóstolos. Crentes que entram na live dela para escutar adivinhações. Não é crente, pastor, está precisando de Jesus e aceitar Jesus de novo. Está precisando de Jesus de novo. Coloque à prova os falsos apóstolos e achasse mentirosos. Homem de Deus, irmão. Homem de Deus era assim. Ele colocou à prova. Será que é apóstolo ou não é? Vamos ver se é ou não é. Aí eles viram, é mentiroso. Porque não tem fruto. Quem tem dom é uma coisa. Só dom é uma coisa. Em teu nome eu preguei, Jesus. É dom. Teu nome eu expulsei demônio. É dom. Teu nome eu peguei maravilha. É dom. Na verdade, expulsar demônio é preço. Pagou, jejuou, vai expulsar demônio. Amém? É dom. Mas agora, os frutos.
Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era nu, não me vestisse, estava preso, não fosse me ver, estava no hospital, não fosse me visitar, era estrangeiro, não me abrigaste. Não adianta ter só o dom, tu tem que ter o fruto. Domingo mesmo, nosso irmão Décio falou algo para mim que eu fiquei até assim chateado, assim, e até assim sem jeito. Ele foi me levar num culto e participou do culto conosco em Sabaldi, e lá Deus deu uma revelação acerca da vida de um homem. Na vinda ele falou assim, sem querer, pastor, e sem demagogia, eu não conheço ninguém que entrega a revelação que nem o senhor e o pastor Tiago. Ele falou assim, mas sabe o que é mais importante? Que eu sei que vocês bebem, que vocês pregam. Eu conheço vocês, então eu acredito. Porque a gente vê tantas pessoas entregando revelação, mas não vive. Não vive. Então ele falou isso para mim e aquilo me tocou. Eu falei assim, o irmão tá vendo eu e o pastor Tiago como homens de Deus. E duro quando você profetiza, mas as pessoas não te vê como uma pessoa de Deus. Não vê. Profecia, que nem o pastor falou, é dom. Revelação às vezes é dom. O dom da vidente que eu estava dizendo é um dom que ela tem. E muitas pessoas estão caindo na armadilha. Você tem que ver a pessoa profetizar, a pessoa revelar, mas você tem que saber se a pessoa vive. Ver os frutos dela. Ver os frutos dela. Pelos frutos conhece a árvore. Isso, exatamente. Uma pessoa que levou uma mulher dessa no culto, ele também deve ser. Com certeza. Ele é um falso apóstolo com um demônio. Esse jeito. Porque os falsos, ele não vai ter o Espírito Santo. Maria Ângela. O falso não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não vai agir na falsidade. Se é falso, o que está por trás dele? O diabo. Para mim, falso. Mas a mentira é ele. É o inimigo que está lá, é o falso. Jesus falou, vai haver falsos profetas, falsos cristos. Falso é falso. Tem uns que estão pensando que os falsos têm o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Tem o Espírito de engano. Então esses apóstolos que eram falsos apóstolos. Tem falsos apóstolos, tem falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos, falsos doutores, falsos cristos. Falso missionário, que fala que é missionário, mas não faz missão. Falso profeta, falso evangelista, falso monte. Por quê? Porque para te ser verdadeiro, tu tem que fazer o que tu tem. Uma carteirinha de missionário, tem que fazer missão. Carteirinha de evangelista, tem que fazer evangelismo. Tem que fazer. Vamos lá. Apóstolos não são, e achaste mentirosos, tá? Então tu é mentiroso. Esse é o discernimento de saber que o cara era mentiroso, que o apóstolo era mentiroso. Deus está falando com alguém aqui que tu está mentindo. E Deus está desmascarando você agora. Sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha aí. Sofreu. Igreja sofrida, homens sofridos. Tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que sofria, tinha paciência, trabalhava muito pelo nome e não cansava. Mas no versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Nossa, deixar o primeiro amor vai anular todos os elogios aqui, ó. Vai anular tudo que Jesus falou para a igreja. Falou que tinha paciência, trabalhou, tinha discernimento de espírito, sofreu, mas porque deixou o primeiro amor, vai anular tudo o resto. Aleluia. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, deixasse o teu primeiro amor, porque não adianta ser diante dos homens e não ser diante de Deus. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Efésios. Você trabalhou, os homens viram você trabalhar, eu também vi. Você teve paciência, os homens viram, eu também vi. Sofreste o mal, pusesse a prova, visse que os apóstolos eram mentirosos, tivesse discernimento, tu trabalhou para o homem, tu fez isso, tu fez aquilo, mas tu deixasse o teu primeiro amor. Tu não tivesse mais vida comigo no quarto de oração. Tu não tivesse mais choro, agora tu só tinha suor de trabalhar, mas tu não teve lágrimas de se quebrantar na minha presença, de me amar como tu me amava, de me abraçar como tu queria me abraçar,
de estar nos meus pés, como tu queria estar nos meus pés. Aqui é uma palavra muito forte, porque Jesus, ele falou assim, ó, tu tem contra ti uma coisa, que tu deixasse o meu primeiro amor. Eu tô com saudade de você, eu quero você de novo. Você pode fazer o que for pra mim, mas eu quero você pra mim. Você tá fazendo pra mim, mas eu quero você pra mim. Eu quero que você tenha tempo comigo. Eu quero que você tenha vida de oração comigo. Eu quero que tu volte a jejuar, orar, buscar minha face, estudar a palavra. Eu quero que tu volte ao primeiro amor. A questão aqui é que Jesus não estava chamando a Efésios mais para trabalhar, mas para ter paciência, para ter discernimento, para sofrer. Jesus não estava chamando a igreja mais para isso. Jesus estava chamando a igreja para voltar ao primeiro amor. Tá entendendo? O que Jesus quer de alguém aqui, de nós? Que voltamos ao primeiro amor, voltamos a primeiras obras. Era isso que Jesus queria. Tu tá fazendo bastante para mim, mas eu tô tendo pouco você para mim. Eu tô tendo pouco você para mim. Eu quero que você esteja mais comigo, mais tempo comigo. Era isso. Aí versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não, em brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não se arrepender. Vou remover a igreja das tuas mãos, vou remover o cajado, vou remover o Espírito Santo que está dentro da igreja, vou remover a palavra que brilha, que mete fogo na igreja, e vou remover o brilho do catiçal, da aprovação. Vou remover a igreja da tua mão. Tu não vai ter mais uma igreja cheia do Espírito Santo, com fogo da palavra. Eu vou tirar da tua mão. Tem porém isso que aborrecer essas obras nicolaitas, a qual também eu aborreço. Aí tem mais elogio aqui. Tu aborrecesse pessoas que eram infames, pessoas pecaminosas. Tu aborreceu elas, a qual eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: o que vencer da lei, de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí Jesus encerra, falando: eu tenho uma árvore da vida para te entregar. Se você se arrepender e voltar ao primeiro amor, se tu se arrepender e voltar ao primeiro amor, ainda de tu ter a igreja nas tuas mãos, eu não vou remover de ti o catiçal, e ainda por cima vou te dar a árvore da vida, que Adão e Eva não puderam comer, que os discípulos não comeram, que o povo de Israel não comeu. Mas para a minha igreja, eu darei a árvore, eu darei frutos da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Jesus está falando, a oferta de Jesus foi essa. Se você se arrepender, não tiro a igreja das tuas mãos, e ainda te dou uma recompensa no céu, que é a árvore da vida, que Adão e Eva não puderam comer no jardim do Éden, que ninguém pôde comer, mas está sendo preservada para a igreja que está no primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. Faça para Deus, sim. Deus queria que a igreja continuasse fazendo, mas Deus queria que a igreja fosse do Senhor, ficasse mais com Ele, estar mais do lado dEle, mais junto com Ele. Jesus estava com saudade da igreja. Tem uma diferença, né? Tem gente que faz a obra para Ele. Para Ele. Não é para Deus. Não né? É para Deus. Ele está fazendo a obra para Ele, para o bem dele, não é para o bem do reino. Né? É. Tem uma diferença aí. E tem pessoas afastadas de Deus dentro da igreja, pregando a palavra de Deus. Pregando. Porque uma coisa é tu fazer o que tu gosta, outra coisa é fazer o que Deus gosta. Às vezes tu pode estar fazendo muita obra de Deus, mas não está fazendo o que Deus gosta. É diferente. Amém? Fazer o que Deus quer. Tu pode estar fazendo bastante a obra, mas será que tu está fazendo o que Deus quer que tu faça?
Será que é a direção de Deus? Amém? Então, tem que fazer o que Deus quer, não o que você gosta. Nesse momento, nós vamos colocar um hino e já vou voltar com a oração. Amém? Primeiro dia hoje, irmão, do estudo. Amanhã tem o segundo estudo da igreja de Esmirna. Eu Esmirna. Eu tive um sonho, pastor. Você lembra que eu fiz essa sugestão das 7 cartas do Apocalipse? Eu tive um sonho e eu vi o Senhor num cartaz do sonho. Eita, agora. E estava escrito embaixo as 7 cartas do Apocalipse. Eu vou fazer o cartaz hoje à tarde. Amanhã é o segundo elo. Você vai aprender muito nesse estudo. Essa aqui é a Rádio Web, a voz dos profetas da última hora. Glória a Deus. Você não vai ouvir isso em outra rádio. A gente vê a rádios por aí, uma meninice, uma brincadeira, que nós não brincamos com a palavra. Aqui a palavra é aplicada como ela deve ser aplicada. A verdade nua e crua, a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agora para a canção. Após nós voltamos aí para o momento, a oração da fé, o encerramento. Quem tá ligado aqui? As lágrimas que derramei, quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos sabe as batalhas que travei e o meu sorriso que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus já me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por Deus, que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar.
Glória a Deus. Amém, irmãos? É forte demais. Muito forte. Para nós encerrar agora aqui, a rainha, uma rainha da Inglaterra, ela falou que ela tinha mais medo de um crente de joelho, de que todo o exército da França contra o reino dela. O teu joelho é mais perigoso que um exército. Por isso que tu tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que voltar às primeiras obras. O diabo tem medo de pessoas de oração. Ele então não tem medo de carteirinha de apóstolos. Eu falei que tem vários falsos apóstolos. Ele não tem medo de carteirinha de pastor, de missionário, nada disso. Ele tem medo, temor, treme diante de alguém que é cheio do poder de Deus. Uma vida de consagração, de oração e do primeiro amor. Paulo falou aqui em Romanos capítulo 15, versículo 29. Ele falou: quando eu ia até vocês, vou cheio da plenitude da bênção de Deus. É muito forte. Ele ia cheio da plenitude da bênção de Deus. Quer dizer que ele era completamente, totalmente cheio da bênção de Deus. Um crente tem que andar completamente, totalmente cheio da bênção de Deus. Amém? Nesse momento nós vamos orar por cura e libertação. Deus fez milagres aqui extraordinários. Hoje não será diferente. Você que está chegando agora aqui, Deus fez milagres extraordinários. Amém? E hoje vai fazer na tua vida também. Tu crê nisso? O pastor Carlos estava falando que Deus, bem dizer, ressuscitou uma criança, né, pastor Carlos? Minha esposa ouviu o testemunho ontem, né? E contou para mim aí do testemunho que Deus fez um grande milagre aqui através da rádio, programa Última Colheita, com o pastor Tiago. Então a gente está muito feliz, né, de ver os atos de Deus. Muitas almas aceitando a Jesus, viu? Hoje, infelizmente, nós vamos poder ter a programação através do Kauai, mas no Kauai são inúmeras as almas que aceitaram Jesus, pessoas de fora do Brasil, pessoas que estavam afastadas, retornando para a presença de Deus através dessa rádio. Glória a Deus. Você que está aí, compartilhe, vai compartilhando a live aí, vai compartilhando Juliano, vai compartilhando Maria, vai compartilhando Giovana, vai compartilhando Maria Ângela, vai compartilhando o pessoal que entrou aí, tem bastante gente conosco, compartilha. Vamos orar neste momento. Depois da vinheta já entramos na oração. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que cale-se agora todas as vozes, e nós só queremos escutar a Tua voz. Que todas as vozes caiam a boca, Pai. E eu quero escutar só a Tua voz. Que a voz da minha consciência caia por terra, a voz do nosso adversário caia por terra. Que todas as vozes fiquem de boca fechada, porque nós só queremos ouvir a Tua voz. Santo de Israel, eu sei que teve uma guerra espiritual, porque eu estou sentindo no meu corpo essa guerra, por causa desse primeiro dia dessa campanha. O diabo não quer que fale sobre as cartas, Jesus, mas nós vai falar. Nós vai falar, Jesus, porque nós temos que voltar, Pai, ao primeiro amor. Voltar à prática das primeiras obras, Pai. Nós temos um tempo, Pai, que ninguém mais quer buscar o Senhor de coração mesmo, ter tempo pro Senhor, Pai. Temos um tempo que o povo quer ficar na televisão, no celular. Nós temos um tempo que os homens de Deus, Pai, estão se vestindo igual um mundo, Pai, caminhando igual um mundo. As mulheres de Deus também. Ninguém sabe se é homem de Deus ou não é, mulher de Deus não é, tá tudo igual. Um negócio estranho, Pai. Oh, Espírito Santo. Tá um negócio difícil, Senhor. O Senhor está chamando nós aqui para voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, Pai. O Senhor não chamou só a igreja para voltar ao primeiro amor. O Senhor falou: volte às primeiras obras. Volte à santidade que tinha. Volte à comunhão que tinha. Nós estamos num tempo que estão quebrando princípios, removendo marcos antigos. Um tempo que Ofni e Finéias pegaram a chave da igreja. Um tempo que os 2 filhos de Arão, Pai, estão colocando fogo estranho no altar. Um tempo difícil. Mas nós estamos aqui debaixo da plenitude da Tua bênção.
para profetizar, Senhor. Que nós vai voltar pro caminho do primeiro amor. Voltar a ficar mais nos teus pés. Voltar a ver o Cristo glorificado. Ser uma carne só, um osso só, igual está em Efésios capítulo 5. Uma carne só, um osso só, um sangue só contigo. Ser dominado pelo teu Espírito e andar na plenitude da bênção do Senhor, Pai. Igual está na Bíblia aqui em Romanos 15, versículo 29. Queremos andar na plenitude da tua glória, cheio do teu Espírito Santo. Até a carne não suportar mais. Até os pensamentos errados cair por terra, até o adversário beijar a lona, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, Pai. Começa a curar pessoas, começa a abençoar pessoas, Senhor, pessoas que o casamento está destruído, pessoas, papai, que não sabem o que fazer mais, e pessoas que estão desanimadas, não conseguem mais ir no culto, não conseguem mais buscar. Senhor, toca, Espírito Santo, e dá livramento de cura. Eu vejo, papai querido, na Maria Recla, Pai Rocha, um livramento no coração do marido dela, e um livramento de infarto fulminante. Dá esse livramento para este homem, Pai. Tem misericórdia, papai querido. Dá livramento para ele, Pai. Eu vejo uma veia, e eu vejo, Senhor, uma dor por cima, Senhor. Por cima, Jesus. O Senhor está dando livramento na vida deste homem. Uma dor por cima assim do coração, Pai. Em cima, Pai, tem misericórdia. Livra este homem, Pai. Livra este homem de tudo que não provém de Ti. Começa a curar pessoas. Toca na Giovana, no esposo dela, Pai. Toca na família, na Maria Ângela. Vai tocando na Juliana, Pai, Silvia, Pai. Vai tocando na Roseli, vai tocando na Karen, Pai. Vai tocando na Calçando, vai tocando na Ana Fagundes. Vai tocando, Jesus, em cada vida, Senhor, que está conosco aqui, Pai. Todos que estão conosco, Pai. Vai tocando, Pai. Aqueles que eu não citei o nome, Pai, que não está dando para ver aqui. Mas eu clamo ao Senhor por seu cura. Liberta, Senhor. Faz milagre, Pai. Sueli, Senhor, que está conosco aí. Toca na Sueli nesse momento, Pai. Cura, Senhor. Cláudia, Patrícia. Vai curando a Joyce, Pai. Vai tocando na Cláudia agora, na Joyce. Vai fazendo milagre nessas famílias, Pai. Vai tocando mais forte agora, Pai. Nós queremos que nós aprendemos contigo hoje aqui, Pai. Senhor, também na Cláudia Lima, Senhor. Vai tocando, Senhor. Mais pessoas que estão conosco aqui, Senhor, que eu não sei. Não dá para ver todos, Pai. Mas vai tocando em cada um, Senhor. Vai tocando na Lucimara, Natália, Rosana, Pai. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, papai querido. Vai tocando agora na Juliana, vai tocando, papai. Vai fazendo uma grande obra no pastor Francisco da África. Vai abençoando a Joyce, Pai. Vai abençoando, Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faz milagres. Vem o tempo do testemunho. Que venha o tempo da bênção. E eles possam testemunhar. Que voltamos para o primeiro amor. Voltamos para as práticas das primeiras obras. E podemos santificar nossa vida no espírito, na alma e no corpo. Você, se não se aprumou ainda, volte. Conserta a tua vida. Jesus está voltando. Se você morrer desse jeito, onde vai a tua alma? Aonde vai a tua alma? Receba esta palavra. Deus te abençoe. Esse é o primeiro dia, Esther Moreira. Deus abençoe a tua vida. Sempre ajuda nós na obra. Deus abençoe. Que Deus restitua a tua família. Que Deus abençoe cada irmão, irmãos. Deus, no primeiro dia está guerra. Só eu estou sentindo aqui a guerra. Mas tu vai ver. Até o final. 7 dias. 7 milagres. 7 bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Acompanha nós. E acompanha. Porque Deus vai falar conosco. Vai compartilhando, compartilha aí, tá bom? Amanhã nós voltamos de novo. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor. Esse é o programa, nosso programa, a Última Colheita. Entrando na tua casa, para deixar a bênção do Senhor em tudo que fizer. Que a bênção e a misericórdia do Senhor venha sobre a tua casa. Que tu seja próspero em tudo que tu fizer. Que a plenitude da bênção de Deus esteja aí. E que tu pode voltar ao primeiro amor. Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Carlos. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Aqui um pouco tem o programa Momento com Deus, com a pastora Angela Maria, continuação da campanha, tá? Campanha Portas Abertas. Daqui a um pouquinho, nós entramos ao vivo. Deus abençoe a todos. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo.
teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar.